gente colocou aqui no começo do Bora Brasil a fala do secretário Jean Gorenstein, sendo muito claro a respeito de uma coisa. Diante do ritmo de contaminação, São Paulo viveu na semana passada a pior semana, isso Estado, a pior semana desde o começo da pandemia aqui no Brasil. O que é muito preocupante, porque olha para o lado, pensa na sua rotina. Parece que a gente está no pior momento da pandemia? Não parece. Não, com certeza. A cidade está num ritmo acelerado. Os hábitos mudaram no final do ano e voltaram a mudar de novo. Mas ao mesmo tempo, até quem está tomando cuidado, está se prevenindo para não ficar doente, está na rua, está indo para o trabalho, está pegando transporte público. A gente não está vivendo aquela situação de cidade fantasma que foi no começo da pandemia. Até porque as medidas mais restritivas, embora necessárias em alguns casos, têm sido alvo de crítica. Com aquela história do povo precisa trabalhar, etc e tal. Só que aqui na região metropolitana de São Paulo, teve uma prefeitura que tomou uma medida muito drástica, mesmo sem a não autorização, sem a orientação. Isso, recomendação do governo. Sim. Que foi decretar uma fase vermelha. Itapecerica da Serra. No fim de semana saiu um decreto fechando as principais atividades na cidade, Joel. Fechando o comércio que não seja essencial, por exemplo, para tentar frear a disseminação da Covid-19. Ana, cada um sabe onde o calo dói, né? Se o prefeito de Itapecerica da Serra está tomando essa decisão, assim como ele tomou, é porque ele está percebendo que não tem para onde correr. Sabe lá em Manaus, isso tudo que está passando agora, que relatamos na sexta-feira e que agora há pouco não foi diferente? No final do ano passado, no dia 23, se não me engano, o governo do Amazonas entrou com medida também rígida. Entrou com medida rígida para endurecer o jogo, para colocar medida mais restritiva. Teve manifestação pesada, teve um jogo político pesadíssimo. Resultado, acabaram com as regras de endurecimento. Tá aí, ó. Isso tudo que a gente está vendo agora e colhendo negativamente, falando em Manaus, também tem participação quem resolveu atuar e se manifestar para tirar as medidas que seriam impostas. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nessas ações. Se o prefeito está sentindo que o bicho está pegando lá em Itapecerica da Serra, a gente tem que ouvi-lo. E ele sabe das dificuldades que enfrenta no dia a dia. Ele tá com a gente, né, Ana? Tá, era isso que eu ia falar. Desculpa até te interromper, mas eu senti sua respiração e entrei nela. A gente tá aqui na linha com o Dr. Francisco Nakano, prefeito recém-eleito, recém-empossado da cidade de Itapecerica da Serra. Prefeito, bem-vindo aqui ao Bora Brasil e uma boa tarde. Oi, prefeito, bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Tudo bem para vocês? Tudo certo com a gente, prefeito. Por que dessa decisão de manter somente o comércio essencial aberto aí na cidade, mesmo sem orientação do governo do estado? Nós recebemos na quinta-feira um e-mail da Secretaria do Estado. E esse e-mail, eles falam que o governo de São Paulo, apesar de algumas cidades estarem na fase amarela, elas estavam em estado de alerta. E eles recomendaram que fossem adotadas medidas mais restritivas por conta do aumento de casos e internação por Covid-19, né? E a Itapecerica da Serra estava no meio dessas cidades. Então eles recomendaram, eles não determinaram, porque se eles fossem determinar, tinha que ser no governo todo, né? Estado todo, certo? Então eles recomendaram que a prefeitura determinasse uma restrição total de atividades não essenciais, para aliviar a pressão sobre os hospitais públicos e particulares, né? E perguntaram qual é o nosso posicionamento. E nós estamos aqui numa situação assim, eu assumi, hoje é dia 18, há 18 dias, então a gente está tomando pé de uma situação que a gente fez um governo de transição muito fraco, foi 1 hora para cada secretaria, e a gente entrou aqui para tentar fazer algumas, como eu posso dizer para vocês, para tentar saber como está operando a situação. O que está acontecendo aqui no nosso município? Existem 3.218 casos confirmados com 184 mortes, tá? E a nossa taxa de ocupação de leitos da UTI é 80%. Você sabe que para decretar a fase vermelha é acima de 70%. A gente, aqui na cidade, é uma cidade dormitório, muitas pessoas trabalham em São Paulo, e nós estamos com um problema muito sério aqui de leitos, e a gente começou a trabalhar na prevenção, porque se eu entrar na fase vermelha, eu realmente vou ficar numa situação muito complicada, tá? Além disso, o nosso hospital geral aqui da região, ele vai fechar as portas do pronto-socorro no dia 1 de fevereiro, ou seja, eu ainda vou ter uma demanda muito grande por conta do fechamento desse hospital, e isso vai aumentar demais
o nosso contingente de atendimento dos pacientes de 4 municípios. Tá? Às vezes até 5, que é Embu das Artes, Embu Guaçu, São Lourenço, próprio Itapecerica da Serra e Juquitiba. Por que vai fechar esse hospital, prefeito? Parece que isso é uma determinação do governo do estado. Tá? Eu já entrei em contato com alguns médicos de lá, que eles já estão sendo dispensados, né? Então o atendimento do pronto-socorro eles não vão atender mais. Isso cabe às prefeituras, os municípios resolverem. Você fechar o hospital no auge de uma pandemia não me Pois parece... É inconcebível, né? Então, não me parece nada razoável, distante então, disso, pelo amor de Deus. O problema também é que a gente vai assumir esse problema associado aí, né? Nós temos também o começo das aulas. Por que o começo das aulas? É importante que a criança com 6, 7 anos, se ele perder essa fase de aprendizado, ele não volta mais. Então nós queremos realmente voltar às aulas em março. Ainda bem que já conseguiram aprovar a vacinação. Ou seja, o meu decreto, que é por tempo indeterminado, com certeza, com o início da vacinação, a gente vai poder revogar ele. Mas eu preciso fazer com que ela não entre na fase vermelha. A medicina ela é preventiva, não tem que correr daquelas doenças que já avançaram. Eu tenho que fazer com que as doenças não avancem. Com certeza, se a gente fizer essa prevenção, nem que dure aí 5, 6, 7 dias, é ruim para o comércio, é ruim pela cidade toda. Mas eu preciso segurar de uma certa maneira. Existem coisas que só fiscalizando, aquelas festas que a gente não tem, a gente avisou aí os buffets, os restaurantes, entendeu? Para evitar aglomeração, entendeu? Então, um dos jeitos, a gente não fez um lockdown, tá? A gente não fez lockdown, a gente teve os essenciais, a gente vai manter aberto. E isso já valendo a partir de hoje, prefeito? A Como partir é que de hoje. as pessoas reagiram aí? O senhor é médico, né? Sou médico, né? Sou médico, tá? É importante colocar isso para o nosso ouvinte, porque o senhor, além de tudo, tem propriedade para tratar do assunto também. Pois não, prefeito? Então, houve um decreto de maio de 2020 e a gente... Você sabe que muitas vezes você copia, melhora aquilo que está errado, entendeu? E a gente fez uns ajustes, que a gente entende que o decreto naquela época foi muito mais crítico, as pessoas também estavam mais perdidas, os governos estavam mais perdidos. A gente fez um ajuste, houve alguns equívocos, logicamente, com relação ao distanciamento de igreja, isso a gente vai corrigir, entendeu? Mas a gente quer também que as pessoas tomem ciência, não é o fato de ter o comércio fechando, é que as pessoas não andem na rua também, porque eu fui para Florianópolis, todo mundo usa máscara. Aqui, metade da população não usa máscara. A gente pede para as pessoas, usem máscara, entendeu? Então, existe uma certa resistência. E para não piorar isso, eu entrei justamente com esse decreto, entendeu? Como fase vermelha, para não piorar. Existem municípios aqui iguais que, por exemplo, a minha cidade vizinha, ela não regrediu. É minha vizinha aqui. Entendeu? Eu acho isso perigoso, entendeu? Porque eles têm 100% de ocupação dos leitos da UTI, segundo os dados da Secretaria do Estado. Isso pode, inclusive, nos atrapalhar aqui, porque as pessoas, tem muita gente daqui que trabalha lá e muita gente e vice-versa, entendeu? De qual cidade o senhor está falando, prefeito? Embu das Artes, entendeu? É a cidade colada a minha aqui, entendeu? Eles têm 100% de taxa de ocupação dos leitos, segundo os dados que eu tenho do governo do Estado. Então, para nós isso é muito importante, justamente prevenir e para a gente tomar cuidado, entendeu? Porque a gente não sabe o trânsito dos carros, das pessoas. Tem gente que trabalha em São Paulo, não está tendo essa restrição, mas elas têm que ter a consciência do que a gente está fazendo. Em primeiro lugar, prevenção para não entrar na fase vermelha. Segundo, eu estou assumindo agora, eu não estou vindo na reeleição, entendeu? Então, eu pegar numa fase amarela, ainda eu consigo, de uma certa maneira, tomar algumas decisões. Se eu fosse uma reeleição, seria porque provavelmente eu não teria trabalhado direito. Só que eu tenho que pensar não só em fechar o comércio, eu tenho que pensar também que eu tenho que botar as aulas, eu tenho que prevenir as pessoas, eu tenho que salvar essas pessoas. Eu tenho que evitar entrar nessa fase amarela, por mais que alguns setores sejam prejudicados. E eu sei que não vai demorar muito tempo, mas se não entrar com essa determinação, esse decreto, entendeu? A coisa vai piorar. Pelos hábitos da população aí de Itapecerica da Serra, que o senhor tem visto nesses dias iniciais de 2021, qual será o maior desafio para tentar mudar algum ponto positivo, algum ponto negativo aí? Então, a conscientização das pessoas é muito importante, entendeu?
Existem também muitos lugares aqui que eles estão fazendo festas direto. Isso a gente vai tentar coibir de todas as maneiras. O problema é que assim, com 18, 20 dias, a gente está tentando mapear a cidade ainda. Com esse problema todo de fechar o hospital, a gente está numa fase amarela com a recomendação do governo do estado, eu vou montar aqui um centro de referência do Covid. Eu não vou montar um hospital de campanha, porque além de ser muito caro, entendeu? Eu já tenho locais próprios, os prédios públicos aqui da cidade, né, da saúde, que eu vou adaptar. Com certeza a gente vai gastar quase nada de dinheiro para fazer o atendimento 24 horas, porque eu sei que toda aquela população de toda a região vai vir para cá, entendeu? Então para nós isso vai ser importante. Fazer esse centro de referência, e já estou trabalhando com isso a partir já logo do final de janeiro. Qual tempo? Final de janeiro, é isso? Final de janeiro o senhor consegue colocar esse centro aí? Exatamente, porque já tem um prédio ali, só estou adaptando ele, já tenho consultórios com torneira, eu só vou colocar uma área de estar para eles poderem sentar, e já vou fazer só a logística dos pacientes que vão ser atendidos, entendeu? Eu com isso, eu entendo que eu vou conseguir orientar melhor a população, vou conseguir atender a população melhor, e as pessoas vão ficar no estado de alerta. Mas por que houve o decreto? Justamente porque a gente está numa fase que eu não quero entrar, que é vermelha. Não foi decretado fase vermelha, mas eu preciso fazer que isso aconteça antes de eu entrar nessa fase vermelha. Para organizar a casa, para organizar, tomar pé da situação e organizar Exatamente. tudo. E a gente fazendo essa recomendação, essa orientação, esse pedido do governo estadual, eu quero entrar na prioridade do governo do estado. Por quê? Porque aí eu vou conseguir trazer vacinação, entendeu? Que não existe um tratamento precoce. Eu vou ficar tomando ivermectina, não adianta, isso não existe, entendeu? É a vacinação. Então, eu seguindo as regras, seguindo o pedido do governo do estado, eu quero entrar nessa prioridade para a gente poder vacinar a nossa população. E, prefeito, para ficar bem claro aqui no ar, o que pode, o que não pode a partir de hoje aí em Itapecerica da Serra? Será um tempo provisório isso daí, mas só vão poder ser feitos os lugares abertos, os lugares essenciais, tá? Por exemplo, você tem um restaurante, pode ser delivery, entendeu? Você tem uma oficina de carro você precisa, entendeu? Alguns lugares, eles já estão atendendo alguns protocolos para entrar nessas lojas. Eles já têm, só pode entrar com máscara, tem álcool gel, e as pessoas se adaptaram desde o ano passado para isso. Então isso aí é uma coisa que a gente vai olhar para não fechar totalmente o comércio, entendeu? Tem lugares que eles já fizeram isso, eles determinam as distâncias, mas tem lugar que realmente não fez absolutamente nada. Por isso do decreto, que bom que vocês estão ao ar isso aqui para as pessoas, ao vivo, né, desculpe, para as pessoas que estão escutando saberem que é importante que eles também se adaptem para nos ajudar. Hoje mesmo eu vou fazer uma reunião com os comerciantes e vou passar tudo isso que eu estou passando para vocês, eu vou passar para eles terem ideia, assim, das adaptações que tem que ser feitas daqui para frente. Por um bom tempo, há anos a gente vai ter que fazer isso daí. Isso aí veio para mudar realmente todo o nosso costume, entendeu? Inclusive, quando a gente entra de casa, tirar o sapato e deixar o sapato para fora, né? Essa é uma coisa... é besteira, não é besteira, não. Essa é uma coisa que é importante para nós, né? E vamos aproveitar para ouvir sugestões também, tá? A gente fez esse decreto com 16 pessoas, todo mundo opinou, e, na verdade, eu assumo responsabilidade por ser prefeito, mas são 16 pessoas que estiveram aqui com o secretariado, tudo, para a gente poder soltar esse decreto e poder estudar, tá? E digo que isso é uma coisa provisória. Com as vacinações agora, com certeza, a gente vai conseguir controlar melhor isso e provavelmente vai revogar esse decreto. Se Deus quiser. Tomara. Prefeito, muito obrigado, viu, pela entrevista. Um grande abraço, sorte aí para o senhor. Obrigada, prefeito. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Joel. Até mais. Um abraço.